Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pensamentos, Pitacos e Poesias. Na data de hoje eu recebo Kim Kataguiri, que é deputado federal no segundo mandato pela União Brasil, é o coordenador do MBL, do Movimento Brasil Livre, é um deputado declaradamente de direita, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, também é bacharel em Direito, e ele vai conversar conosco sobre sua história na política, sobre suas pretensões políticas e sobre Brasil e São Paulo. Seja muito bem-vindo, Kim, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Kim, deixa eu te dizer uma coisa. Você não vem de família política, não vem de tradição política. Era uma pretensão, o Kim com 15 anos dizia, eu vou ser político ou não? Na verdade, o Kim com 15 anos tinha saído de casa para morar numa pensão, porque tinha passado no vestibulinho do Colégio Técnico da Unicamp para estudar programação, né, processamento de dados, e queria ser programador. E de fato, né, eu terminei o Colégio Técnico, fui trabalhar durante o período como programador. A área que eu mais gostava era de design de games, né, era trabalhar com jogos eletrônicos, mas na minha família nunca tive nenhuma conversa sobre política, pelo contrário, meu pai e minha mãe não eram brasileiros comuns, né? Pessoas que se esquecem quem votaram nas últimas eleições. E meu avô era, por parte de pai, era caminhoneiro, né? O meu avô, por parte de mãe, era catador de latinha, né? Foi até o final da sua vida. Meu pai era metalúrgico, minha mãe dona de casa. E, na realidade, eu comecei a me envolver com política, né? Dentro do colégio, né? Quando meu professor de história começou um debate sobre o Bolsa Família, falando sobre a importância, o papel do programa. Ele tinha uma visão de que o programa era responsável por boa parte do crescimento econômico do país. E eu falei, bom, programa interessante, programa bom, né? Que ao mesmo tempo que ele ajuda a resolver um problema social, ele ajuda a resolver o problema econômico, né? E aí eu fui estudar, fui me aprofundar. E eu encontrei os primeiros textos liberais da escola austríaca, da escola de Chicago. Comecei a correr atrás, né? Por conta própria. Chegava até a matar algumas aulas do colégio para ler esses textos. E acabei fazendo um vídeo para o YouTube, né, falando uma visão de que o programa tem o seu papel, tem inclusive uma origem liberal, né, no conceito de renda mínima universal do Milton Friedman, mas que não era responsável por crescimento econômico, né, era uma realocação de riquezas, mas não gerava riqueza como meu professor pregava. E esse vídeo acabou viralizando, né, mais pessoas começaram a assistir, começaram a pedir para eu falar sobre outros assuntos. Na época tinha o programa de braços abertos do Haddad, que era prefeito de São Paulo, que Isso é que ano? isso é ali para 2013, 2014. Você é bastante novo, né? Ali eu tinha 16, 17 anos. Você tem 28 anos. Tenho 28. E aí me pediram para falar sobre o programa, porque saíam notícias de que era basicamente um programa voltado para usuários de crack, né? Para que eles prestassem algum tipo de serviço de zeladoria urbana, como varrer as ruas. Eles eram pagos, né? Toda semana. Só que esse trabalho, esse recebimento não estava condicionado a parar de usar a droga, né? E aí isso estava inflacionando o preço da droga no dia em que esse programa era pago. Aí o segundo vídeo foi sobre isso. Comecei a me envolver mais, até que conhecendo pessoas pela internet, depois pessoalmente, em congressos, em palestras de administração, de economia, sobre liberalismo, eu fundei o Movimento Brasil Livre, né? Que começou no dia... Você é fundador. Sou fundador do Movimento Brasil Livre. Junto com outros amigos, Renan, Alexandre, Pedro, que começou no dia 1º de novembro de 2014, um ano depois de eu sair do colégio, e que teve como objetivo, na primeira manifestação, que foi no MASP, na Avenida Paulista, sair em defesa da liberdade de imprensa, porque a revista Veja tinha soltado a delação do Alberto Youssef, que deu origem à Operação Lava Jato, e o Grupo Abril tinha sido vandalizado pela juventude do PT na época, por causa dessa capa da revista Veja, né? E a gente saiu em defesa da liberdade de imprensa e da Operação Lava Jato estava começando a surgir. Essa manifestação deu ali cerca de 5 mil pessoas. E a partir dela, né, que a gente de fato começou a organizar mais manifestações, a ter outras pautas, a crescer enquanto movimento, a se institucionalizar, a ter contato com a classe política. E ter esse contato com a classe política na época, principalmente o PSDB, que era a oposição ao PT, que a gente viu que essa oposição não nos representava, que essa oposição, principalmente o PSDB no Senado, que era diferente do PSDB na Câmara, tinha uma postura muito mais leniente com o PT, tinha uma postura muito menos incisiva, muito menos dura, e a gente queria uma oposição de verdade, a gente queria uma oposição que representasse os nossos anseios
E foi a partir dessa constatação que essa classe política não nos representava que não só eu, mas todos os integrantes do movimento, né, chegaram à conclusão de que a gente precisava disputar eleições, né? Daí que o MBL segue seu rumo como um movimento suprapartidário, disputando eleições em vários partidos políticos diferentes, mas todos com a mesma ideologia e todos deixando claro para os partidos que são membros independentes, né? Eu disputei minha primeira eleição pelo Democratas, eles tendo muita clareza de que se eu precisasse me posicionar, ou discursar, ou votar contra a orientação da liderança do partido, eu votaria. A mesma coisa ocorre hoje com a União Brasil, e não só eu, mas outros mandatários do MBL mantêm essa independência, essa postura até hoje, né? Perfeito. Aí você se descobre líder de um movimento, digamos assim. Daí para você sair candidato, você candidato a deputado federal, como é que foi essa mudança, assim? Com as manifestações pelo impeachment, né, que a gente organizou ao redor do país, isso nos deu uma projeção muito grande, né? A mim e a outros membros do MBL. E com essa constatação de que a classe política não nos representava, de que a gente havia ficado refém de muitos candidatos do PSDB que não nos representavam, que não tinham os nossos valores, que na verdade eram sociais-democratas, não eram direitistas, não eram liberais, não eram conservadores, como nós defendemos. Disputamos as eleições, pela primeira vez foi em 2016, né? Não eu, mas outros integrantes do movimento disputaram a vereança, né? A gente conseguiu vencer a eleição na cidade de São Paulo, em outras cidades no interior, no estado, principalmente no estado de São Paulo, né? A gente foi expandir para outros estados mais para tarde. E em 2018 eu disputo a eleição, né? Sou eleito com 465 mil votos e exerço meu primeiro mandato. Aliás, nesse primeiro mandato também que eu exerço a presidência da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, no meu último ano de mandato, que também foi uma experiência bastante enriquecedora de conhecer, né, os melhores e os piores cases de educação no país, né, os principais problemas da educação básica, do ensino médio, do ensino superior. Então, foi essa primeira experiência, esse primeiro mandato aí que conduziu muito também do que foi exemplo para outros mandatários do MBL, né? Tá. Você disse assim, eu não encontrei no PSDB a nossa ideologia, porque eram sociais-democratas ali. E eu sou liberal, conservador, um direitista. Explica pra gente, pra quem tá assistindo, quando você diz eu sou um liberal, quer dizer o quê? Perfeito. Bom, o liberal é um sujeito que acredita que, na máxima do Lord Acton, né, que diz que se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Acredita que, na máxima hobbesiana também, de que o homem é o lobo do homem, né? De que a natureza do homem não é uma natureza boa, né? Pelo contrário. E a concentração de poder por meio do Estado pode fazer, né? A mesma capacidade que o Estado tem de te dar as coisas, ele tem uma capacidade ainda pior de te tirar, né? Quanto mais poder você concentrar nas mãos do poder público, dos políticos, a tendência é que esse poder aumente, a tendência é que esse poder invada a sua vida pessoal, invada as suas escolhas pessoais, e os liberais acreditam que, em regra, né, as escolhas individuais são muito melhores do que a escolha de um político para decidir o que é melhor para a sua vida, né? Um exemplo prático de política pública nesse sentido, para mim, no primeiro ano de governo Lula, né, é a contradição ou a comparação entre o Fome Zero e o Bolsa Família. Porque o que foi o Fome Zero? O Fome Zero é um programa antiliberal, é um programa estatizante, né, em que você cria uma secretaria para você distribuir alimentos para a gente erradicar a fome. Então, o governo compra comida, o governo organiza a logística dos caminhões, o governo cadastra as famílias, entrega para as famílias, define qual horário cada um vai receber, qual comida cada um vai receber, de quem vai comprar cada comida, quem vai fazer essa entrega. E é um programa que deu errado, né? Primeiro porque cada região, cada cidade do país, cada família tem um padrão de consumo diferente, tem prioridades diferentes, os horários que estão em casa também são diferentes. Então, você criou uma estrutura que era extremamente cara e que no final das contas, o que chegava na ponta era muito pouco. Isso em contraposição a um programa liberal, que inclusive foi arquitetado por um liberal, que é o Ricardo Paes de Barros, que foi o Bolsa Família, que é você acreditar que as famílias possuem, né, as famílias mais pobres, elas sabem melhor quais são as suas prioridades, quais são as suas necessidades e que, portanto, vão tomar as melhores escolhas para si próprios, muito melhor do que o governo, né? Era o que o Hayek, Prêmio Nobel de Economia, chamava de arrogância fatal, né? E nós acreditarmos que em Brasília, 513 pessoas, né, sabem aquilo que é melhor
para 220 milhões de habitantes do que os próprios 220 milhões de habitantes. Então, é uma questão de defesa de liberdade individual, de defesa de liberdade de expressão, de liberdade de empreender, de liberdade de associação, de liberdade política, de não acreditar no privilégio garantido, seja, né, o poder político garantido pelo dinheiro, o poder político garantido pelo seu sobrenome, o poder político garantido pela sua terra. Né? As revoluções burguesas, as revoluções liberais acabaram com os regimes monárquicos totalitários, com os regimes que tinham o poder, né, como uma expressão ou da religião do Estado, ou da família dos governantes, ou por aí vai, né? Foi aquele a ideologia liberal foi aquela que criou o conceito de uma cabeça, um voto, né? Então eu sou liberal nesse sentido. Sou conservador politicamente, e a fundação do conservadorismo inglês, né, vem com as reflexões sobre a Revolução na França, de Edmund Burke, em que ele coloca, né, sobre o método, sobre a maneira de se mudar as coisas, né? Né, os conservadores e os socialistas podem concordar que o mundo é injusto. Agora, eles têm concepções diferentes de como transformar, né, esse mundo. A grande crítica do Burke à ideologia revolucionária, que é o contrário, a antítese do conservador é o revolucionário, é de que quando você tenta combater injustiças do mundo, destruindo completamente as suas estruturas, destruindo completamente as suas tradições, passando uma borracha e tentando começar tudo do zero, você pode cometer, e você provavelmente vai cometer, os mesmos erros que causaram as atuais injustiças ou até erros piores que podem levar a grandes atrocidades, a banhos de sangue, que não vão resolver as injustiças, vão criar injustiças maiores e vão, muitas vezes, terminar em regimes autoritários. E o livro do Burke vem justamente nesse sentido, né? E ele colocar, olha, a Revolução Francesa podia até ter ideais virtuosos, de você acabar com o poder totalitário, de você combater a desigualdade, de você combater a fome. Agora, terminou num arranca-cabeça sem fim, em que o próprio Robespierre perdeu a cabeça, e culmina no regime de Napoleão, que não é um regime democrático, não é um regime igualitário, não é um regime fraterno, é uma ditadura. Então, do ponto de vista, né, político, né, da antítese entre revolucionário e conservador, eu sou um conservador, e do ponto de vista econômico e de liberdades individuais e liberdades políticas, né, quando a gente coloca em contraposição uma pessoa estatizante, uma pessoa socialista, em relação ao liberal, eu sou um liberal. Quanto à pauta de costumes. O que você chama de pauta de costumes? Porque eu escuto muita gente falar sobre pauta de costumes e cada pessoa quer dizer uma coisa diferente. Bom, pauta de costumes que é midiática, digamos assim. Midiática é banheiro para o banheiro que o trans usa, o mesmo banheiro da pessoa, enfim, essas classificações. Uso de linguagem neutra, aborto, esses temas, basicamente. Vamos lá. Sobre banheiro. Primeiro, eu acho que antes de discutir banheiro trans, a gente precisa discutir banheiro mesmo, né? Per se. Porque a gente está num país em que mais de 100 milhões de habitantes não tem saneamento básico, não tem tratamento de água, não tem tratamento de esgoto. Então, na minha avaliação, discutir sobre banheiro trans numa sociedade que a gente não tem banheiro, né? Para mais da metade da população, é uma bizarrice, né? É irracional a gente fazer esse nível de discussão. É um nível de discussão que só existe para uma elite muito restrita e distante dos problemas da realidade, né? Outra questão que você colocou em relação a aborto. Em relação ao aborto, eu sou o contrário, porque considero que o feto ele é uma vida humana, e em sendo uma vida humana não é legítimo retirar essa vida humana, né? Você é contra a descriminalização? Sim, sou contra a descriminalização do aborto, né? Acho que tem uma crítica em relação a boa parte das pessoas que são contra o aborto por ter uma perspectiva, na minha avaliação, muito punitiva e pouco propositiva, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que muitas vezes a gente fica preso nessa discussão de legalizar ou não legalizar o aborto, quando você vai na ponta conhecer a realidade da maioria das mães que escolhem abortar, eu colocaria 2 pontos aqui com que eu tenho muito contato, graças a uma associação chamada Associação Guadalupe, que é uma associação que existe em São José dos Campos, no interior de São Paulo, que presta assistência, né, para as mães que estão em dúvida se vão abortar, se não vão abortar. E muitas vezes o que a gente vê são casos de mães que querem abortar por não terem condições sociais de terem aquele filho, não terem condições econômicas, né?
E aí entra esse papel, para mim, fundamental do combate ao aborto, que é você prestar esse auxílio social, você ajudar a pagar um enxoval, você ajudar a pagar uma escola para aquela criança, você ajudar a mãe a conseguir um trabalho, você ajudar ela a ter acesso a microcrédito e conseguir abrir um pequeno negócio para poder financiar a sua família, porque o aborto ele causa mal não só a criança que está perdendo a sua vida, mas a própria saúde da mulher, não só a saúde física, mas a saúde mental também. Então, há essa questão socioeconômica que acho que poderia ser muito mais efetiva no combate ao aborto do que a discussão legaliza ou não legaliza, né? Apesar de o direito penal, no final das contas, tem muito de uma escolha moral da sociedade. Se a sociedade considera, né, errado matar e que, ou se o feto é uma vida humana, é errado matar uma vida humana, logo o aborto deve ser criminalizado. Se você não considera o feto uma vida humana, bom, perfeito, é um outro ponto de vista do qual eu discordo, mas se não é uma vida humana, então você não vê nada de errado em terminar com aquela vida. Então, acho que seria mais propositivo nesse sentido. Você colocou gênero neutro. Para mim Linguagem neutra. Linguagem neutra, né? Para mim assim, é tão ou mais, né, bizarro quanto a discussão sobre o banheiro trans, porque principalmente depois da pandemia, né, o nível de analfabetismo infantil alcançou 56%, né? Pós-pandemia era 40%. Pré-pandemia. Não, pós-pandemia era 40%. E aí, passados, sei lá, de 2022 a 2024, subiu de 40 para 56. Uau. Então, assim, no período em que nós deveríamos estar nos recuperando da pandemia, Agravamos. piorou, né? Então, mais da metade das nossas crianças não sabe ler, não sabe escrever. E isso, o resultado prático é muito simples, né? Isso vai acabar em evasão. A criança não vai conseguir mais acompanhar a escola, ela nunca vai terminar o ensino fundamental, né? Então, nós discutimos, né, linguagem neutra. Quando a língua portuguesa, sendo uma língua latina, tendo origem no latim, que já possui expressões que são neutras, mas que uma militância ideológica extremista radical não considera neutro, por exemplo, fala-se, muitos dos defensores de linguagem neutra, em vez de falar presidente, falam presidenta, quando está se referindo a uma mulher, o que não faz nenhum sentido. Ou você quer incluir o máximo de pessoas possível e não quer ofender o máximo de pessoas possível e por isso você vai adotar uma linguagem neutra, pois bem, já há na língua pátria instrumentos para ser... Já há instrumentos para ser neutro. Né? Exato, termina em exatamente. Então, para mim isso só demonstra uma forçação de barra de uma militância extremista que é simplesmente impor o seu pensamento, simplesmente quer impor a sua ideologia goela abaixo das pessoas. Não tem nenhuma preocupação com o sentimento ou com a proteção de nenhuma minoria, pelo contrário. Eu considero que esses extremistas utilizam essas minorias como degrau para subir no seu projeto de poder, né? Então, terminando a resposta, né? Num país que tem 56% de analfabetismo infantil, num país que, se continuar no rumo que tá fadado a viver de renda mínima paga por países desenvolvidos por causa do avanço da produtividade, da automação e da inteligência artificial, a gente ficar discutindo linguagem neutra é uma idiotice. Primeiro, as crianças precisam aprender a falar português. Perfeito. Bom, você, em 2018, entra, vence a eleição, vence depois em 2022, é deputado federal no segundo mandato. Quando você entra, você tem um choque de realidade ou era basicamente o que você esperava? Olha, eu já tinha algum convívio com o Congresso Nacional, né, graças ao relacionamento que a gente manteve com os deputados durante o impeachment, a articulação que a gente fez para virar os votos dos parlamentares para votar a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas eu confesso que o choque do primeiro ano de mandato com a dificuldade de fazer o seu trabalho avançar, com a demora, com o volume de trabalho que você precisa dedicar para conseguir pequenas conquistas, assustou e me fez entender o porquê que tanta gente desiste no primeiro mandato falando tão mal do Congresso Nacional. Porque, de fato, é muito complicado, né, para um iniciante, para uma pessoa sem influência, sem relacionamentos dentro do parlamento, fazer caminhar suas pautas, né, dentro do Congresso Nacional. É muito demorado, é muito burocrático, muitas vezes por coisas irracionais, que é uma coisa que eu levei um pouco de tempo para aprender, porque eu não sou uma pessoa muito extrovertida, né, não sou uma pessoa que faz novos amigos, novos relacionamentos com facilidade, sou um cara mais introvertido, mais tímido por natureza. E no primeiro ano de mandato eu aprendi que muita coisa anda simplesmente por bom relacionamento com as outras pessoas. Simplesmente pela pessoa gostar de você ou não gostar de você, independentemente do mérito do projeto, né?
Então, isso para mim era uma coisa muito irracional e decepcionante de eu me dedicar muito a fazer o melhor relatório de projeto de lei possível, de escrever o melhor projeto de lei possível, de explicar do porquê que aquele projeto de lei é importante e, no final das contas, isso ter pouca importância porque a maior parte do parlamento não lê aquilo que vota, né? Porque a maior parte do parlamento se elege inaugurando obras nos seus estados, né? Se preocupa com alguns projetos pontuais, discute alguns projetos pontuais, lê alguns projetos pontuais, mas a grande maioria dos projetos no Congresso Nacional não são lidos pelos parlamentares que votam, infelizmente. Essa é uma realidade não só do Congresso Nacional passado, mas desse também, da legislatura passada, mas dessa também. A maior parte está preocupada em saber, o governo está a favor ou está contra esse projeto? Está pagando quanto para eu aprovar esse projeto? Não está pagando nada? Bom, aí eu vou votar de acordo com a bancada, eu vou olhar para o painel, ver como é que o meu líder está orientando e votar com ele. Entendi. Então, vamos lá. É muito da conveniência, não do conteúdo, é muito contato. No primeiro governo, você começou com uma postura independente do governo, falando do presidente Bolsonaro, e foi se tornando oposição, ou no começo você era aliado do governo? Não, no começo sempre fui independente, né? No segundo turno eu declarei voto útil ao Bolsonaro, né? Ele tinha sofrido a facada, no segundo turno me chamou, junto com outros integrantes do MBL, para ir à casa dele nas Vivendas da Barra, no Rio, para pedir ajuda para a gente fazer campanha para ele no Nordeste, que ele estava impossibilitado de fazer. Nós fizemos, mas assim que ele ganhou, nós deixamos muito claro que seríamos independentes e assim fomos, né? Tanto que logo no começo, me lembro, primeira ou segunda semana de governo, o governo já havia feito um acordo para conceder cargos a uma empresa estatal federal, se não me engano, no Rio Grande do Sul, para o Centrão, e a gente falou, bom, o governo acabou de sair fortalecido das urnas. É no primeiro ano de mandato que o presidencialismo no Brasil, por assim dizer, funciona, que o presidente é mais forte para aprovar as pautas que considera mais importantes. E logo na segunda semana de mandato, ele está cedendo numa coisa tão mesquinha, numa coisa tão pequena, saindo tão forte da urna. Então, a nossa crítica já começa aí. Mas isso é uma bobagem perto das outras coisas que foram feitas ao longo do primeiro ano ou dos outros anos do governo Bolsonaro, né? Então, na minha avaliação, primeiro, a nomeação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que acabou com a Operação Lava Jato, desmontou não só a Lava Jato, mas todas as forças-tarefas, né, ao redor do país foram desconstruídas por ele. Todo o modelo foi desconstruído por ele para todas as operações, né? E isso fez com que, né, hoje você não tenha mais ninguém preso pela Operação Lava Jato, né? Nem o Sérgio Cabral, que pegou, sei lá, 400 anos de cadeia, nem ele, né, fazendo delação, admitindo que roubou, pegando, assim, num nível de corrupção bizarro em que ele chegava já, né, trilhardário, aceitava propina em forma de academia de ginástica, ainda assim, o sujeito foi solto. Nomeou 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, teve a oportunidade de nomear 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que poderiam ter um perfil diferente, que poderiam quebrar essa postura abusiva da Suprema Corte de hipertrofiar, de aumentar os seus próprios poderes e de atropelar o legislativo, de atropelar o executivo, mas como ele estava refém do Supremo, porque o Supremo tinha trancado as investigações de rachadinha do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, e ele dependia dessa liminar para o filho não ser preso, ele fez todas as vontades do Supremo. No primeiro ano de mandato, nós aprovamos um projeto que acabava com essas decisões monocráticas, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e obrigavam eles a submeter essas decisões ao pleno. E o Bolsonaro vetou, né, a pedido do ministro Dias Toffoli, que era então o presidente do Supremo Tribunal Federal, vetou esse projeto, e ele que sempre teve um discurso duríssimo em relação ao Supremo, traindo a sua pauta, traindo a sua bandeira. Depois eu me lembro da articulação em que os bolsonaristas fizeram com o PT para aprovar a PEC da impunidade, né, que era uma PEC que impedia que os deputados fossem presos até em flagrante de crime inafiançável, ou seja, se um deputado fosse pego torturando uma pessoa, sequestrando uma pessoa, matando uma pessoa, ele não poderia ser preso nem nessa hipótese. O máximo que poderia acontecer é ele ficar detido dentro da Câmara dos Deputados, ou seja, a piada, né, de que se colocar grade vira presídio, ia se tornar verdadeira, né? O Congresso Nacional, de fato, ia servir como presídio só para o sujeito não acabar indo para a cadeia, sendo pego num flagrante de crime inafiançável. Depois, PEC da vingança, que também Bolsonaro se aliou ao PT para tentar aprovar, nós conseguimos barrar
uma PEC que aumentava o número de cadeiras, o número de indicações políticas ao Conselho Nacional do Ministério Público, né, que é o responsável por punir promotores e procuradores, e na nossa avaliação, com certeza isso seria utilizado para perseguir principalmente aqueles que tiveram atuação na Lava Jato, né, como forma de se vingar daqueles que haviam desmantelado o maior escândalo de corrupção do país. Então, essa série de medidas e a gota d'água, né, o voto do ministro Cássio Nunes, que devolveu a elegibilidade ao Lula, né, no julgamento da lei da ficha limpa, e foi o voto decisivo para isso. Sem isso, Lula nunca teria disputado as eleições, sempre vamos deixar isso muito claro. Sem a nomeação de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, Lula não teria direitos políticos para voltar à presidência da República. Tudo isso me fez ir para a oposição. Aí você vai para a oposição ao governo, fica na oposição. Houve impacto político para você? Sim, sem dúvida nenhuma. Para mim, para o MBL, teve perda de seguidores, teve uma campanha de destruição de reputação por parte do governo federal, né? Assessores loteados na presidência da República trabalhando diuturnamente para assassinar a nossa reputação, para divulgar notícias falsas sobre a gente, para dizer que a gente roubava, para dizer que a gente fazia rachadinha, para dizer que a gente lavava dinheiro, para forjar denúncias contra a gente no Ministério Público. Teve uma campanha de destruição pesada, né, do governo Bolsonaro, especialmente do Carlos Bolsonaro, quem mais nos odeia ali de todo o clã, para tentar nos destruir, e a gente conseguiu sobreviver ao longo desse período. E o mais importante disso, demonstrar a nossa independência e demonstrar que nós temos capital político próprio, que a gente não depende da bênção de ninguém, de baixar a cabeça de ninguém para conseguir vencer a eleição. Aí você vai para a oposição, vem o governo novo, agora você é oposição de novo ao governo Lula. É mais fácil ser oposição ao Lula ou ao Bolsonaro? Acho que ser oposição nunca é fácil, né? Porque você é mais difícil para você construir maioria para aprovar os seus projetos, você não tem acesso aos ministros para conseguir executar políticas públicas no seu estado, é muito mais difícil quando você tem esse acesso. As suas leis vão ser barradas em comissão ou ser vetadas pelo presidente da República simplesmente porque você está na oposição. Então eu não acho que tem alguém que seja mais fácil, né, fazer oposição contra, porque tá na oposição, né, quando você de fato faz uma oposição de verdade, né, e não negocia pelas costas o seu voto em troca de alguma emenda, de alguma benesse do governo, é sempre uma posição delicada. E na sua avaliação, o governo atual é melhor ou pior do que o anterior? Eu acho que o governo atual só existe em razão do anterior, né? Lula só conseguiu se eleger, né, e só conseguiu ascender ao poder graças, né, e com todo o seu histórico de ter liderado o maior escândalo de corrupção do país e com todo o desastre que foi entregue o país pelo PT depois do segundo mandato do governo Dilma, ainda assim o Bolsonaro conseguiu, né, falando um monte de besteira, traindo seus valores, indo contra a Operação Lava Jato, indo contra várias das suas promessas de campanha, perder para o Lula em razão do exercício do seu governo. Bom, vamos caminhar para São Paulo. Você é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. De onde surgiu essa ideia e por quê? Olha, pela constatação de que a cidade de São Paulo hoje está absolutamente abandonada, né, e perigosa, né? A cidade bateu recordes no ano passado de roubos e furtos em vários bairros, em várias regiões, né? E rodando a cidade inteira, da periferia ao centro expandido, a principal reclamação de todos os 79 distritos da cidade de São Paulo é segurança pública, né? E isso é visível, né? Eu já morei em São Paulo, na Bela Vista, em Interlagos, hoje moro no Campo Belo e já fui assaltado na cidade 6 vezes e sei que a situação piorou ao longo dos últimos anos. Sei que a Cracolândia, por exemplo, aumentou ao longo dos últimos anos, que tem muitos comerciantes e moradores se mudando não só de bairro, mas da cidade de São Paulo por causa do aumento da violência, por causa do aumento, né, na Avenida Paulista, né, você não consegue andar com seu celular e é o principal cartão postal, né, da cidade. E por outro lado, a gente vê que um trabalhador, né, um motoboy que vai lá para 5 minutos para fazer uma entrega, para trabalhar, vai lá e toma uma multa. Agora, um sujeito um traficante de crack que coloca uma barraca na frente da casa de uma pessoa, de um prédio residencial, demora 3 meses para o Ministério Público, a Prefeitura fazerem alguma coisa para tirar aquele sujeito de lá. Então, toda essa situação de abandono, aumento da miséria, né? Hoje a cidade de São Paulo tem 700 mil miseráveis, né? A cidade mais rica da América Latina, não precisava ter nenhum miserável. Miserável, eu não tô falando de pobre, eu tô falando da extrema pobreza, tô falando do sujeito que tá passando fome. Então,
esse descaso com a cidade, adicionado ao risco da gente ter, né, a pior administração do país inteiro sendo levada para a cidade de São Paulo, que é a administração do PSOL, partido do Guilherme Boulos, hoje o PSOL administra uma cidade no país inteiro, que é a cidade de Belém. Dentre as 100 maiores cidades do país, Belém é a cidade com a pior avaliação. E isso porque o prefeito não faz o básico, como fechar contrato de lixo. O lixo se acumulando no Vero Peso, que é um dos principais centros comerciais, né, de Belém do Pará. Então, toda a situação que a cidade está hoje, mas o sujeito está em primeiro nas pesquisas e tem hoje as maiores chances, as pessoas às vezes ficam incrédulas, né? Como alguém como o Guilherme Boulos pode vencer a eleição em São Paulo? São Paulo já elegeu Marta, já elegeu Erundina, já elegeu Haddad, então tem toda a capacidade de eleger uma pessoa como Guilherme Boulos. Por mais extremista que seja, por mais radical que seja, por mais que o PSOL tenha esse histórico desastroso de administração na cidade de Belém, tudo isso me levou a ser pré-candidato à cidade de São Paulo. As coisas estão erradas, as coisas estão ruins e podem ficar piores. É assim que você resume a situação da cidade de São Paulo e a razão de você, então, ter decidido concorrer. Agora, isso é o que há de ruim. E o que há de bom que você traz? Por que você mereceria, né, ser o prefeito? Bom, primeiro porque exercendo o mandato eletivo, eu fui considerado pela consultoria Legisla no meu primeiro mandato o deputado mais produtivo, né, justamente por ter aprovado projetos relevantes, mesmo sendo parlamentar de oposição, né, aprovei mais de 40 relatórios de projeto de lei, mais de 6 projetos de lei, todos úteis à sociedade, não era o dia da vaquinha azul, né, como a gente costuma ver no parlamento, mas o marco legal das startups para incentivar a inovação, tecnologia, geração de emprego e renda de alta qualidade, com pagamento de bons salários, né? Também a aprovação da lei que aumentou a pena de corrupção, né? Que transformou a corrupção, aliás, cometida durante calamidade pública, com uma pena superior até a do homicídio. Então, tudo alinhado com as minhas pautas de combate a privilégio, uma economia de 170 bilhões de reais, com os relatórios de projeto de lei aprovados, com as ações judiciais e ações populares que eu ingressei contra irregularidades no setor público, então, contra aumentos ilegais de penduricalhos de juízes, de promotores, de conselheiros de tribunais de contas, barrar aumento de salário, barrar o aumento do fundo eleitoral em 2020, foi uma emenda minha também, a lei de diretrizes orçamentárias que impediu, né, o aumento do fundão em 2020, o aumento também, né, de salário para os procuradores da República, que também barrei no meu primeiro mandato. Então, todo o trabalho que eu já exerci na Comissão de Educação, aprovando o reajuste da merenda escolar, que era menos de 30 centavos por aluno, não dava nem para comprar um chiclete, o repasse da União para merenda escolar. Também o reajuste, depois de mais de uma década, do Bolsa Permanência, que é a bolsa utilizada pelos estudantes universitários que não conseguem pagar as suas contas depois de passar na universidade também, feito meu na presença da Comissão de Educação. Então, por tudo que eu já fiz e por ter construído o que é o melhor plano de governo, né, trazendo experiências nacionais e internacionais, daquilo que tem de melhor em educação, daquilo que tem de melhor em urbanismo, daquilo que tem de melhor em saúde, em mobilidade urbana, né, em meio ambiente, combate à enchente, alagamento, a combate a furto, roubo, ao crime organizado, ao combate ao crime desorganizado, enfim, por trazer todo esse conjunto de propostas do meu plano de governo e por já demonstrado que num cargo público eu cumpro aquilo que eu prometo, eu acredito que seja o melhor pré-candidato. Entrou, você é o novo prefeito de São Paulo. Quais são as medidas? Primeira medida, política de tolerância ao zero ao crime com implementação de câmeras com reconhecimento facial e inteligência artificial. Né? Fui recentemente a São José dos Campos conhecer o CSI, o Centro de Segurança e Inteligência que eles montaram, que reduziu em 70% os roubos e em 40% os homicídios, justamente com as câmeras que têm essa tecnologia de reconhecimento facial. Né? As câmeras são ligadas ao sistema da Secretaria de Segurança Pública do Estado e ao Córtex, que é o sistema do Ministério da Justiça, para que qualquer procurado, qualquer pessoa que esteja cumprindo uma medida cautelar, qualquer pessoa que esteja no Banco Nacional de mandado de prisão, né, com mandado de prisão expedido, seja imediatamente reconhecido, né, identificado e preso. E qualquer pessoa que cometa um roubo, né, se você liga da Avenida Paulista e fala, olha, acabei de ser roubado aqui por um sujeito de camisa branca, né, com mochila e bicicleta e calça azul, as câmeras, você coloca isso no sistema, a inteligência artificial das câmeras vai reconhecer todos na Avenida Paulista com aquela característica
e muito provavelmente a polícia militar vai conseguir pegar o sujeito e vai devolver o seu bem, né? Como acontece hoje em São José dos Campos. Então, acho que a primeira medida é solucionar essa calamidade da segurança pública que a gente vive na cidade de São Paulo, né? E também criar uma força-tarefa, né, transformando a Guarda Civil Metropolitana em polícia municipal, integrando com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, para fazer uma força-tarefa contra o PCC, que tem uma atuação muito forte na Cracolândia, mas em outros setores da cidade, inclusive em contratos públicos, para a gente declarar guerra ao PCC e fazer um enfrentamento sério, né, para que esse avanço do crime organizado pare de acontecer na cidade de São Paulo, que infelizmente tem tomado cada vez mais campos da nossa cidade. E o outro foco que eu daria é da assistência social. Hoje a prefeitura tem muitos programas, muitas secretarias, que tem vários programas sociais que não se dialogam, que não tem o mínimo de inteligência, que não tem o mínimo de convergência. O cadastro único, que é o cadastro de famílias vulneráveis para receber os benefícios sociais do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, não é atualizado desde 2014. Ou seja, a gente tem centenas de milhares de miseráveis que deveriam estar recebendo o programa social e não estão, e gente que não deveria estar recebendo o programa social e está recebendo de maneira ilegal, às vezes até de maneira fraudulenta. Então, a integração desse cadastro com os programas sociais da prefeitura, com a criação de uma porta de saída para essas pessoas se tornarem independentes desses repasses de recurso público, também estaria no meu foco ali no meu primeiro dia como prefeito. Tá, mas você acha que a prefeitura conseguiria barrar o avanço do crime organizado na cidade de São Paulo? O crime organizado, ele avança muito no poder público municipal, né? Só para citar um exemplo, né? Há investigações muito sérias da Polícia Civil da cidade de São Paulo em relação ao antigo líder do PT na Câmara dos Vereadores liderar um esquema, né, junto com as concessionárias de transporte público, com as empresas de ônibus, dele ter indicado um ex-assessor, né, para trabalhar numa empresa de ônibus concessionária que tem contrato com a prefeitura. E esse sujeito era responsável, segundo a polícia, de repassar recursos para ele, o líder do PT, e para o PCC. Esse sujeito teria parado de repassar o dinheiro do PCC e passado a embolsar o dinheiro e passar outra parte para o vereador. E aí o PCC teria exigido uma dívida de sangue desse vereador, né, pedido a cabeça desse vereador por causa desse descumprimento do contrato deles, por assim dizer. Fato é que esse ex-assessor desse vereador foi morto. E o principal suspeito, né, segundo a Polícia Civil da cidade de São Paulo, é justamente esse líder do PT. Então, hoje você tem o crime organizado atuando dentro da política institucional e com espaço, com grandes empresas que prestam serviço para a prefeitura. E isso precisa ser enfrentado e é da competência da prefeitura, por meio da sua controladoria, passar um pente fino nesses contratos para garantir que ninguém ligado a crime organizado esteja recebendo dinheiro público por meio dessas empresas. Perfeito. Bom, Kim, entendemos todas as suas colocações aqui. Eu gostaria que você fizesse uma visão de Brasil. Qual é? A gente só vai ter eleição de novo em 2026. Mas quais são suas perspectivas Brasil, politicamente falando? Eu acho que o PT, o governo Lula, tem sido uma sequência de notícias ruins e que por isso se torna cada vez mais impopular. Vai sofrer uma derrota grande nas eleições municipais, eu não tenho a menor dúvida disso. Mesmo porque no melhor dos cenários o PT não vence, porque nas principais cidades, inclusive que o PT sempre teve representatividade, ele sequer vai ter candidato, porque nem tem força para ter candidato próprio. Então, mesmo no melhor dos cenários, o PT não vai governar nenhuma. Hoje ele não governa nenhuma capital. No melhor dos cenários, ele não vai continuar não governando nenhuma capital. No pior dos cenários, né, não só ele não vai governar nenhuma capital, como nenhum dos seus aliados vai governar nenhuma capital. Então, é uma situação política extremamente delicada que reflete a imagem do governo. Por quê? A sequência de notícias que a gente tem é aumento de imposto, viagem de luxo, compra de imóvel sem licitação de luxo, regulamentação de profissão do Uber, dos aplicativos de entrega, comendo 27,5% do rendimento do trabalhador, escândalos de 1 bilhão e 500 milhões de reais de contratos no nome de empresas de laranja prestando serviço para a penitenciária federal, presídio de segurança máxima tendo fuga pela primeira vez na história. Então o governo Lula é uma sequência de noticiações. Por que eu estou dizendo isso? Porque para mim, isso faz com que a perspectiva em 2026 seja uma vitória da direita ou da centro-direita. Há aí um grupo de governadores, né, que na minha avaliação deveriam conversar e deveriam se alinhar para que a gente tenha um projeto robusto, independentemente de quem seja o nome de direita ou centro-direita em 2026,
para que todos estejam unidos em torno desse projeto. Então a gente tem Ratinho no Paraná, a gente tem o Caiado em Goiás, a gente tem o Tarcísio em São Paulo, a gente tem, quem mais? Estou esquecendo gente aí. O Zema em Minas Gerais. Então há um grupo aí que, na minha avaliação, deve se conversar para construir uma, né, oposição robusta, né, ao PT e que tenha uma candidatura própria numa coligação que eu acho que se essa conversa for bem construída, né, a gente está falando de governadores que fazem parte dos maiores partidos do país, do PP, do Republicanos, do União Brasil, do PSD. Se houver uma aliança, o PSD acho mais difícil, porque está mais ligado ao PT, mas se houver uma aliança entre esses maiores partidos, eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai assistir um candidato de oposição tendo mais tempo de televisão do que o candidato do governo. E daí uma perspectiva do governo Lula acabar em 26 e não fazer sucessor. Bom, Kim, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui, mas eu quero pedir para você dizer as suas redes, onde é que as pessoas te encontram, para as pessoas te seguirem, etc. Perfeito. Bom, minha principal rede é o YouTube, né? A rede que eu mais gosto porque nesse mundo aí de vídeos curtos que a gente está vivendo, né? No YouTube, pelo menos, é uma plataforma que você consegue desenvolver melhor o seu raciocínio num vídeo longo, de 10 minutos, né? Então, é uma das plataformas que eu mais trabalho, que eu mais gosto. Então, meu YouTube é Kim Kataguiri, né? Cortes do meu YouTube, comentários sobre notícias mais urgentes e tal, geralmente coloco no meu Instagram, que também é @Kim Kataguiri. E eu recebo, né, sugestões de projetos de lei pelo Discord, né? Minha plataforma do Discord é o /MBL, né, do Discord, e aí você consegue encontrar meu canal e lá minha equipe jurídica tá trabalhando todas as sugestões de projetos de lei que forem enviadas também. De vez em nunca eu faço alguma live jogando alguma coisa na Twitch, né? Também tem a Twitch Kim Kataguiri aí, Kataguiri, na verdade, na Twitch, que de vez em quando eu faço uma live, o jogo que eu mais jogo, não sei se você conhece, muito provavelmente não, porque é um jogo abandonado aqui no Brasil, que é o Dota, que eu jogo há mais de 10 anos. Então, de vez em quando eu tô lá jogando. Tá certo. Kim, muito obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado pelas suas palavras. Acho que foi muito enriquecedor, didático para todos nós. Boa sorte aí na sua candidatura. Obrigado mesmo. E muito obrigado a você que assistiu a este podcast. Se você não me segue, me siga, @SummerAge no Instagram, no meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo e compartilhe com alguém este podcast. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.